Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai apenas identificar, aprender a identificar se uma função ela é composta ou não, tá ok? Pois é de extrema importância, porque se uma função é composta e a gente quer derivar essa função, vamos ter que aplicar a regra da cadeia, como vimos na aula anterior. Então, para a gente entender um pouco o significado da função composta, eu trouxe aqui um dispositivo bem simples, para a gente entender essa ideia. Então imagine aqui a gente tem um dispositivo, desculpem, onde a gente vai transformar números, Então, por exemplo, vamos pegar aqui apenas três exemplos de números, o 0, por exemplo, o -1 e o 2, Então, três números aqui bem simples de se trabalhar. Esses números aqui, eles vão passar por algumas etapas de transformação. A primeira etapa aqui, por exemplo, o valor de x representa o número que está entrando, o número de entrada, certo? O valor de entrada. Então, o primeiro valor que entrar aqui, ele vai sair aqui com uma unidade a mais. É isso que está dizendo aqui, ó. O valor que entrar aqui irá sofrer uma variação, um aumento de uma unidade. Então, por exemplo, o 0, o 0 ele vai entrar aqui, 0 mais 1 vai ser igual a 1. Então, na primeira etapa, o 0 se transformou no número 1. O 1, por exemplo, ele vai entrar na segunda etapa. A segunda etapa é o seguinte, o número que entrar aqui vai ser elevado ao cubo. Então, 1 elevado ao cubo é igual a 1. Então, perceba que o 0, ele se transformou, em todo o processo, ele se transformou no número 1. Tá ok? O -1, por exemplo, que é o próximo número, ele vai entrar aqui na primeira etapa. Na primeira etapa, o -1 se transformaria no 0. Por quê? Iríamos adicionar uma unidade a ele, certo? -1 mais 1 é igual a 0. O 0, por exemplo, ele vai sofrer uma transformação aqui. 0 elevado ao cubo é igual a 0. Então, o -1, inicialmente era -1, se transformou no 0. E o 2, por exemplo? O 2, ele vai entrar aqui, 2 mais 1 é igual a 3. 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, o 2 se transformou no 27. Só que eu quero fazer o seguinte, Eu quero criar uma fórmula, um dispositivo, onde eu consiga fazer essa transformação, a mesma transformação que fizemos anteriormente. Então, eu quero que aconteça tudo isso aqui em apenas uma fórmula. E não é tão difícil assim, com essa função aqui, com esse dispositivo. Por quê? Os números que vão entrar aqui, vamos chamar de x, primeiro eu vou adicionar a uma unidade e depois eu vou levar ao cubo. É bem simples encontrar essa fórmula, porque ela já está escrita aqui em cima. Eu apenas enxuguei um pouco essa fórmula. É a mesma fórmula, só que escrita de uma outra maneira, expressa apenas por uma lei, tá ok? Então, eu tenho aqui x mais 1 elevado ao cubo. Olha só, pessoal. A esse x mais 1 aqui, ok? A esse x mais 1, a gente chama de função de dentro, Isso aqui a gente vê lá em funções compostas, tá ok? Então, x mais 1 nada mais é que a função que conhecemos como função de dentro. É a função que primeiro transforma. É o que aconteceu aqui, ó. O número que entrou aqui, ele transformou, ele foi transformado por x mais 1. Então, x mais 1 é a função de dentro, é a função que primeiro transforma, tá ok? E ela é interessante identificarmos ela na regra da cadeia. A partir do momento que derivamos uma função composta, vamos ter que analisar quem é essa função de dentro. Por quê? Na videoaula passada, a gente aprendeu que a regra da cadeia, uma fórmula para a regra da cadeia. Essa fórmula que vimos na aula anterior, é bom conhecermos ela para alguns problemas, principalmente na derivação implícita, que vai ser tema de aulas posteriores. Só que perceba, você vai ver que a regra da cadeia também é dada pela seguinte fórmula. Então, se a gente quer calcular a derivada de uma função composta, então a gente tem aqui f de g de x, e a gente quer calcular a derivada dessa função, perceba que a função de dentro seria a nossa g de x aqui, é a nossa função de dentro, tá ok? É aquela função que primeiro transforma, tá ok? Beleza. Então, qual seria a derivada, a derivada dessa função? Então, a derivada dessa função, da função composta, nada mais é que a derivada da função de fora, que seria a função f, a função de fora. Então, perceba que a função de dentro, e a gente poderia até escrever aqui para a gente não precisa nem se preocupar com a função de dentro, inicialmente, Então, a gente vai calcular aqui, ó. Então, seria a derivada da função de fora, Então, teríamos aqui a função de dentro, a gente nem altera a função de dentro, deixa ela com o mesmo valor que estava, tá ok? Multiplicado aqui pela derivada da função de dentro, tá ok? Então, teremos aqui a derivada de g de x, que é a função de dentro. A função de dentro aqui é a própria
g de x. Só que eu coloquei aqui apenas a função de dentro, para a gente não se preocupar com quem seria essa função de dentro. A gente só vai se preocupar no segundo fator aqui, né? Porque a gente vai ter que calcular a derivada dessa função, tá ok? Na próxima videoaula, a gente vai se prender a isso aqui, né? Vamos nos prender a esse tipo a essa situação, beleza? Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês a seguinte situação, né? Se eu pedisse para você calcular a derivada dessa função y igual a e elevado a 2x mais 1. Aí eu pergunto para você, será que isso aqui é uma função composta? Né? Então, o que você poderia fazer para analisar, verificar se isso aqui é uma função composta? Então, tente jogar um valor aqui dentro, né? Por exemplo, um valor de x qualquer. O valor de x que entrar aqui, primeiro você teria que calcular nessa função, você teria que calcular 2x mais 1, certo? Para depois calcular o e elevado ao valor encontrado. Então perceba que temos aqui um encadeamento de funções, né? Um encadeamento de cálculos, onde a gente vai primeiro calcular 2x mais 1 e depois calcular o e elevado ao valor encontrado, tá ok? Então aqui a gente teria, para encontrar a derivada dessa função, teríamos que ou teríamos que calcular, né, encontrar pela regra da cadeia a derivada dessa função, tá ok? Um outro exemplo aqui, se tivéssemos y igual a ln de x multiplicado pela tangente de x, né? Então perceba aqui, ó, olha só, isso aqui é de extrema importância. Perceba que, se você quer descobrir se uma função é composta ou não, faça a pergunta. O valor de x, quando entrar aqui, né? Quem seria primeiro calculado aqui? Então, a gente tem um produto, então tanto faz calcular aqui o primeiro valor, né? Então, a gente não teria problema nenhum aqui. Poderíamos calcular primeiro o ln de x, ou depois o tangente de x, ou como também poderíamos calcular no mesmo instante, né? Os dois valores poderiam ser calculados no mesmo momento, né? Nenhum depende do outro aqui. O que a gente tem aqui é apenas a regra do produto, né? Então, aplicando a regra do produto, poderíamos calcular a derivada dessa função, beleza? Então, a gente não tem aqui uma função composta. Um outro exemplo, se tivéssemos aqui y igual a seno, né? Seno de x ao cubo. Então, será que a gente teria aqui uma função composta? Aí você faz aquela pergunta, quando o valor de x, um valor qualquer, né, de x entrar aqui nessa função, o valor de entrada, primeiro, o que a gente teria que fazer? Então, faça sempre essa pergunta. Então, primeiro, a gente vai ter que calcular, né, x ao cubo, para depois calcularmos o valor do seno desse valor. Né? Depois é que teríamos que calcular o valor do seno do valor encontrado, né? O valor já transformado. Então, quem primeiro iria transformar seria x ao cubo. X ao cubo seria a nossa função de dentro, ok? O 2x mais 1 seria a nossa função de dentro. Beleza, pessoal? Então, perceba que aqui sim temos uma função composta. Teríamos que calcular, né, para calcular a derivada dessa função, teríamos que aplicar a regra da cadeia. Beleza? E por último aqui, um último exemplo, se tivéssemos aqui, por exemplo, secante, né, secante de x ao quadrado multiplicado por ln de x, né? Então, perceba aqui o seguinte, ó. Temos uma regra do produto, né? Temos o produto entre duas funções. O valor de x, quando entra aqui, a gente poderia calcular a secante dessa função aqui e ln de x, né? Meio que instantaneamente também. Só que perceba que a nossa primeira função aqui, né? O primeiro fator, ela é uma função composta, pessoal. Então, tome cuidado com isso, tá ok? Então, a gente primeiro vai aplicar a regra do produto, né? Qual seria a derivada dessa função? Seria a derivada da primeira função, né? Teríamos aqui a derivada da primeira função, multiplicado pela segunda função, que é ln de x, mais a primeira função, que é secante de x ao quadrado, vezes a derivada de ln de x. Então, perceba que primeiro, né? Se a gente quer calcular a derivada dessa função, essa função aqui é uma função composta. Teríamos que aplicar a regra da cadeia. Né? Aqui seria a própria ln de x, aqui secante de x ao quadrado, não teríamos que fazer nada. E aqui derivar a função ln de x, né? Que a gente também já sabe fazer. Só que tome bastante cuidado com isso aqui. Né? Quando aplicar a regra do produto, vamos calcular a derivada de uma função que é uma função composta. Teríamos que aplicar aqui a regra da cadeia. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima videoaula, a gente vai
resolver, né, exemplos envolvendo a regra da cadeia, tá ok? Alguns exercícios envolvendo essa regra, tá ok? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!